Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria ter vocês aqui no nosso canal Ouvir pela Palavra. Olha, estou feliz com a repercussão da nossa última aula, da aula de número 1, né? Desse trimestre. Foi uma bênção. Nós tivemos aí uma métrica que a gente não tinha alcançado já há algum tempo no nosso canal. Isso é porque você está me ajudando. E eu quero pedir, você que está aqui pela primeira vez, clica aí embaixo para curtir o nosso canal. Tem aí embaixo também um sininho para você clicar para ser notificado de cada novo vídeo que a gente colocar aqui. É muito importante você comentar, dar um like, você movimentar o nosso canal, isso é muito importante. Então dá um comentário aí, coloque um like, vai nos ajudar aqui ao YouTube perceber que o nosso canal ele tem relevância aqui na internet. Também quero pedir para você compartilhar. Compartilha nas suas redes sociais, aí no seu WhatsApp, no seu Facebook. Tem um link aqui embaixo, é só clicar ali, ó, compartilhar. E aí você vai mandar para quantas pessoas você quiser. Isso vai nos ajudar, tá bom? Nós vamos hoje comentar a lição de número 2 do segundo trimestre de 2021, conhecendo os atributos de Deus. Nós vimos na lição passada um Deus que deseja revelar-se, um Deus que deseja manifestar o seu coração aos homens. Então, nós vamos dar sequência agora conhecendo os atributos de Deus. Eu quero pedir para você também, que me segue aqui no canal, se você deseja fazer parte de um treinamento, se você gostaria de fazer um treinamento para auxiliar você como professor, como aluno da Escola Bíblica Dominical, nós oferecemos aqui um curso onde você vai poder aí aumentar a sua gama de conhecimento para ministrar boas aulas, para melhorar a sua dinâmica como professor de escola dominical. É um curso que eu mesmo preparei e ele é um PDF que você pode depois baixar, imprimir, ter guardado aí na sua estante para consultar sempre que for necessário. Tá? Um manual para o professor de escola bíblica dominical. Se você deseja investir no seu Ministério do Ensino, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você clicar e você vai ser direcionado a este site onde você vai poder aí compartilhar, você vai poder receber esses ensinamentos que têm ajudado professores não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Temos recebido aí feedbacks de pessoas de todos os lugares e que têm sido abençoados através do nosso ensinamento, tá bom? Então, se você deseja fazer parte aí desse treinamento, é só você clicar aqui embaixo, tá? O link na descrição. Também quero te dizer que nós temos aqui um grupo, né? Que é um clube Ouvir pela Palavra. Se você deseja fazer parte desse clube, é uma taxinha por mês, você vai receber esses slides que eu dou aula aqui, você vai receber aí com antecedência para você preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical e você vai poder entrar em contato diretamente comigo, tirar suas dúvidas, tá bom? Isso é muito importante. Se você quiser fazer, é só você clicar aqui embaixo, tem aqui um botãozinho chamado Seja Membro, você clica aí e vai poder ser membro do nosso canal, tá? Então vamos lá, a vinheta do Clube Ouvir pela Palavra. Então venha fazer parte, venha ser desse clube, venha aumentar aí a nossa rede de pessoas que estão conectadas, tá bom? Vamos então comentar, vamos entrar no assunto da lição, então já quero pedir para rodar a vinheta, porque nós já vamos aí dar início ao nosso estudo desta lição de número 2. Roda a vinheta. Vamos lá então, vamos seguir aqui na nossa aula, vamos então entrar aqui no assunto da nossa lição de hoje, que é um assunto muito importante para a nossa edificação. Olha só, falamos então de um Deus que deseja manifestar-se, né? Falamos desse Deus que tem um desejo de manifestar, ou seja, que ele revela-se às pessoas que buscam, né? E hoje nós vamos falar abertamente desse Deus que nós vamos conhecê-lo. Nesse trimestre, nós vamos passar aqui mais
Hoje é a lição de número 2, então nós vamos passar mais 11 lições aqui, aprofundando o conhecimento acerca de Deus, da sua palavra, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, e vai ser realmente uma jornada incrível. Na lição de hoje, o nosso comentarista deixou para o texto áureo, que está em Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, verso de número 33. Para a nossa verdade aplicada, o nosso comentarista colocou: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Não é possível o ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena do conhecimento de Deus ou acerca de Deus. E aí talvez a gente pergunte, por que isso? É porque o ser humano é frágil, é falho, é pequeno, é limitado diante desse Deus que transcende a nossa capacidade de pensar. Diante desse Deus que qualquer cálculo humano ainda está muito distante daquilo que de fato ele é. Então, não há razoabilidade humana que seja aí capaz de fazer esses cálculos, de fazer essas definições, né, que possa fazer algumas definições acerca desse Deus que é infinitamente mais do que nós temos a capacidade de pensar e de raciocinar. Nossa lição ela tem 3 objetivos, né, que nós precisamos alcançar no final de conversarmos aqui, que é nós definirmos os atributos desse Deus. Segundo objetivo, mostrar as classificações dos atributos de Deus, como eles são assim classificados. E terceiro, ressaltar aí o valor de se estudar, esses atributos. Então, vamos trabalhar essas três direções, que é definindo os atributos de Deus, mostrando a classificação desses atributos e mostrando aí o valor de se estudar esses atributos e de que forma isso aplica na nossa vida. O texto básico da nossa lição está em Salmo 139, verso 6, 7 e 8, depois Romanos capítulo 11, versos 34, 35 e 36, do qual passamos a ler. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Aí o versos 34, 35 e 36 de Romanos 11, que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que leitura maravilhosa. Amo esse texto de Romanos, capítulo 11, e Salmo 139 também ali. O salmista falando acerca da onisciência, da onipresença de Deus, e que ele não tinha como fugir e ir para lugar nenhum que o pudesse afastar da presença desse Deus. Vamos então seguindo aqui a nossa lição. Para a gente começar, é necessário a gente ter aqui o que chamamos de ponto de partida, né? Que foi colocado como ponto de partida. O ponto de partida para nós estudarmos a lição é: Deus não pode ser explicado. Deus não pode ser explicado. Por quê? Porque ele é Deus. Se Deus pudesse ser explicado, ele deixaria de ser Deus. Isso é fato. Ele só é Deus porque a capacidade humana, o conhecimento humano é limitado em relação a ele. Então, por isso, ele é Deus. Deixou disso, ele não é Deus. Então, por mais que nós tentemos explicar para alguém a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa espiritualidade, o quanto cremos em Deus,
isso será impossível explicar na sua plenitude. Então, nesse estudo, nós vamos falar acerca de alguns atributos de Deus, porque é impossível, né, a gente conseguir estudar todos esses atributos que ele tem, ou revelar de fato quem é Deus. Não temos essa capacidade. Então, nós não temos a pretensão de fazer aqui nesse trimestre, ou até mesmo nessa lição, uma abordagem que vai esgotar todo o aspecto desse estudo. Pelo contrário, nós temos aqui apenas interesse de passar alguns caminhos a fim de que cada um que deseja buscar a Deus, conhecer ao Senhor, vá atrás e aprofunde ainda mais o seu conhecimento a esse Deus que é todo-poderoso e que esse Deus que é vivo, santo e que realmente é o Deus da nossa vida. Vamos lá. O que são os atributos de Deus? Vamos responder essa pergunta com o que está na lição aí. Ó. O pastor João Nunes Machado, ele explica assim, ó. Podemos conceituar Deus? Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Duas perguntas. Embora alguns pensem que sim, não podemos dissecar, ou seja, não podemos explanar completamente quem é Deus, porque é a mesma coisa de um finito tentando compreender o infinito. Deus, como se faz a um ser comum e explicar, vamos dizer assim, explicar todos os pormenores da sua pessoa, é impossível fazer isso a quem quer que seja. O finito não pode compreender o infinito. Nós precisamos ressaltar que é importante entender que Deus não pode ser explicado ou dividido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Porém, no entanto, devemos nos interessar em conhecer tudo o que ele nos revelou, pois trata-se do que é imprescindível sabermos sobre ele. Ou seja, nós precisamos conhecer de Deus o que é importante para nós, porque aquilo que é importante para nós, ele já manifestou-se. Ele já manifestou isso, ele já deixou isso claro, ele já deixou isso colocado na sua palavra. Então, deverá haver do coração de cada um dos seus servos, seus filhos, um desejo ardente de conhecê-lo, de aproximar-se dele, de alcançar ainda mais profundamente aquilo que está revelado na Escritura e que ele deixou revelado de si mesmo. Vamos fazer uma definição geral de atributos. O ponto 1 da nossa lição, o nosso comentarista dá aí uma ideia do que é essa palavra atributo dentro do que está no dicionário do português, como que o que é próprio, peculiar a alguém ou alguma coisa. Uma particularidade, uma propriedade, são qualidades especiais, um conjunto de suas características que são próprias de alguém. Símbolo, emblema, insígnia, as quais distingue de todas as demais pessoas. Então, por norma, os atributos estão relacionados a aspectos positivos. Então, o que são atributos? São marcas que definem. O que são atributos? São sinais visíveis que mostram quem é, o que é e quem é, entendeu? Então isso são atributos. É como se fosse a identidade de alguém. Atributo demonstra a identidade de uma pessoa. E no dicionário, claro que está falando acerca do ser humano, fala que são apenas relacionados aos aspectos positivos. Quando a gente fala de atributo de Deus, claro que são só apenas no sentido positivo, porque não há nada de negatividade naquilo que Deus é. Não há nada de negatividade naquilo que Deus deixou como sinal e marca e sua identidade para que a gente possa conhecer. Então, a diferença de definição de atributos do ser humano e dos atributos de Deus é que Deus é a própria fonte das suas qualidades e perfeições. Deus é um ser do qual não é possível pensar nada maior ou superior a ele. Já nós, seres humanos meros mortais,
adquirimos por questões hereditárias, ou até mesmo por aquilo que nós somamos na nossa trajetória de vida aqui na Terra. Então, passamos a construir a nossa identidade com aquilo que nós herdamos e com aquilo que nós adquirimos no decorrer da nossa trajetória. Então, tudo o que nós vamos conhecer de Deus parte dele mesmo. O que nós conhecemos do ser humano vem de fora, vem do que o seu pai, a sua mãe te ensinou, vem daquilo que você aprendeu na escola, vem daquilo que a sua família estabeleceu como princípio. Então, isso faz o ser humano, isso constrói o ser humano. Então, tendo em vista essa diferença de atributos de homens, ser humano, para atributos de Deus, nós vamos agora definir o que são os atributos de Deus. É um conjunto das características de Deus. É um conjunto das qualidades de Deus, daquilo que é divino, né? Atribuídos ao seu caráter, atribuído à sua autorrevelação. Então, é tudo aquilo que nós encontramos como achado na Sagrada Escritura acerca de quem ele é. Então, na teologia, Berkhoff, por exemplo, diz que os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados do ser divino nas Escrituras, o que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Então, mesmo um estudo como este, específico sobre Deus e seus atributos, o fazemos de forma limitada, porque em sua plenitude é completamente incompreensível ao ser humano. Então, vamos ficar claro aqui. O que são os atributos de Deus? Um conjunto das suas revelações, aliás, um conjunto das suas perfeições reveladas através de suas ações. Um conjunto das suas perfeições revelado através das suas ações, que implicam diretamente na vida daqueles que o seguem, daqueles que o servem, e daquilo também que deixou registrado na Sagrada Escritura. Vejamos aqui esse subsídio do professor, coloco aí para você, que por serem os atributos de Deus perfeições que constituem qualidades intrínsecas do ser divino, o nosso intelecto não consegue compreender ou ele simplesmente não nos revelou. Há coisas que são reveladas, outras que não são. Deuteronômio 29 vai dizer isso, que aquilo que Deus quis revelar, ele revelou. Então, se ele não revelou, é porque não temos condições em corpo carnal e pecaminoso de tornar conhecido isso, né? De conhecer todos os seus mistérios. Leonardo Santana explica que os atributos de Deus se dividem em duas formas. Os naturais, aqueles que são intransmissíveis, e morais, aqueles que são transmissíveis. Uns somente Deus tem e nenhum outro ser é capaz de ter. Por exemplo, a autoexistência é um atributo que somente Deus tem. O que é o atributo da autoexistência? É algo que existe por si mesmo, não dependeu de nenhuma ação de terceiro ou de quem quer que seja para que tornar-se vivo. Por exemplo, eu estou vivo não por mim mesmo, eu estou vivo pela junção do meu pai com a minha mãe. Então, partindo dessa ação, fui gerado. Agora, Deus não tem nada que você possa atribuir que faça ser a força motriz da sua geração. Não, Deus existe por si mesmo. Então, esse tipo de atributo, o atributo da autoexistência, só Deus tem. Somente se encontra em Deus. Nenhum outro ser tem esse atributo. Até os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos eles foram constituídos por Deus. E os atributos fazem o quê? Os atributos declaram, eles gritam, eles manifestam a glória de Deus. As coisas criadas declaram a sua glória, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, toda a terra está cheia da glória de Deus, Isaías capítulo 6, verso 3. Então, Deus cria o mundo para mostrar a sua glória.
Ele criou o ser humano para conhecer essa glória. Olha só, Deus cria o mundo para manifestar a glória e Deus cria o ser humano para conhecer e desfrutar dessa glória, para buscar o conhecimento dessa glória. Então, não somente o ser humano deve conhecer a glória, mas como também refletir essa glória para outras pessoas. Ele é o Criador de todas as coisas, as que são visíveis e também aquelas que não são visíveis, as visíveis e as invisíveis. E assim, o Senhor, nosso Deus, é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então, o desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida por todos os seres humanos e, partindo disso, o propósito que ele deixou aí à natureza, para transmitir essa glória, para fazer com que a gente fique abismado, encantado ao chegar na beira de um mar e ver a sua imensidão, ao subir no alto da montanha e ver a dimensão da terra. Então, tudo isso é para glorificar a Deus. Nós somos criados e somos, assim, criados para o louvor da sua glória. Eu vou fazer aqui uma proposta para você. Eu tirei uma foto ontem do pôr do sol onde eu estava. Se você quiser receber essa foto linda da glória de Deus manifesta através do pôr do sol, que eu tirei num lugar no interior aqui da minha cidade onde eu estava, eu vou te mandar pelo WhatsApp. É só você me mandar um WhatsApp aí, ou fazer um comentário aqui, deixa o seu número de WhatsApp que eu vou te mandar essa foto linda que nós tiramos ontem do pôr do sol aqui onde eu estava. Isso glorifica a Deus. Isso manifesta o poder de Deus. Isso torna Deus conhecido e digno de ser louvado. Porque a única coisa que restou para nós foi fazer o quê? Glória seja a Deus por essa natureza maravilhosa. Então, todos os seres foram criados para que demonstrem a glória de Deus. Nem todos os seres têm conhecimento ou consciência dessa verdade, ou até mesmo se importam em conhecer essa glória infinita de Deus. A Terra está aí demonstrando, mas agora existe uma tarefa vital de adoração que foi dada, foi manifesta, foi entregue ao ser humano. Ninguém pode tirar a glória de Deus. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O texto de Isaías 42, verso 8 diz, né? Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E no versos 10 do Salmo de número 24 diz, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Isaías 48, verso 11, a parte B, diz que e a minha glória não darei a outrem. Então Deus manifesta a sua glória, essa glória manifesta em Deus deve ser conhecida por todos. Então, chegando a esse final do primeiro ponto da lição, nós podemos dizer que ensinamos os professores, né? Nós ensinamos que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Então, a gente deve deixar isso claro, que por mais que tentemos explicar Deus e torná-lo conhecido aos outros, nós faremos isso em parte, né? Porque nós conhecemos em parte, então nós transmitimos em parte. Agora, indo para o segundo ponto da lição, nós vamos falar sobre as categorias dos atributos de Deus. Para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia dividiu em duas categorias, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, são exclusivos dele. Os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha pelo menos em certa medida, como o homem. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, então alguns aspectos dos seus atributos foram comunicados ou impressos no homem. Por isso que o homem se parece com ele nesses aspectos. Então vamos aqui tentar, de certa forma, dissecar acerca desses dessa divisória, dos que são comunicáveis e dos que não são comunicáveis, dos incomunicáveis. Antes de falarmos disso, é necessário a gente entender que Deus, né, a existência dele não é capaz de ser discutida. A existência de Deus ela é um pressuposto além de qualquer dúvida. Não se discute aqui
a existência ou não de Deus, pois pela fé nós cremos na existência dele. Né? Pela fé nós cremos. Então, ele existe por si mesmo e não depende de nada para a sua existência. Temos duas grandes fontes do conhecimento dessa verdade. Primeiro, a criação física diante dos nossos próprios olhos e as Sagradas Escrituras que relatam como tudo isso aconteceu. Romanos capítulo 1, verso 20, Apocalipse 4, verso 8. Então, para nós conhecermos para que nós conheçamos o que o próprio Deus revelou acerca de si mesmo, é necessário uma ferramenta muito importante que ele mesmo nos concedeu, que é a fé. Precisamos usar a fé como aliada nessa busca do conhecimento de Deus. Então, na razão, jamais descobriremos a existência de Deus e como ele existiu, como ele passou a existir. Isso não está em discussão, porque nós cremos pela fé que ele existe e que ele está conosco e estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vejamos aqui esse subsídio importante que o Nécio diz no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Registrou isso o salmista no Salmo de número 14, o verso 1. O nécio, ou insensato, é aquele que vive como se Deus não existisse. O nécio, o louco, rejeita a revelação de Deus, não busca Deus, nem o invoca, é alienado de Deus. Normalmente, não tem a razão e muito menos a fé. E aí Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Até os que se dizem ateus, inconscientemente, quando as coisas apertam e ficam estreitas para o seu lado, eles clamam por Deus. Aqui vem uma constatação eu fui assistir uma ministração de um pastor batista, que ele foi muitos anos padroeiro. Padroeiro é aquele que ajuda nos resgates, nas ambulâncias, enfim. E ele trazendo esse relato de que presenciou muitas partidas de pessoas. E alguns que ele viu foram de pessoas próximas a si. E até aquelas pessoas que passaram a vida dizendo que não existia Deus, no ato e na falência da sua existência, eles clamaram: ai meu Deus, quando a dor e o peso daquele momento difícil estava lhe sobrevindo. Então eles gritavam: ai meu Deus, como sendo um clamor intrínseco e até mesmo inconsciente, porque ele sempre gritou que não existe Deus, mas por que diz na hora da dor, ai meu Deus? Então os atributos, agora vamos ver os atributos incomunicáveis. São aqueles que ficaram apenas restritos ao ser Deus. São aqueles atributos que só Deus tem. Esses atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e o seu absolutismo, a sua majestade, o seu senhorio. E assim são chamados, porque não podem ser atribuídos a outras criaturas. Eles são também denominados assim de atributos incomunicáveis, porque são também de imanentes, ou seja, intransitivos, somente de Deus. Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Então, Deus, ele é autoexistente. Isso é um atributo incomunicável. Nós já vimos ali, falamos há pouco acerca desse atributo de Deus. Por exemplo, seu próprio nome. Yahvé declara que ele é e continua sendo. Então Deus não depende de ninguém para que possa aconselhá-lo, para lhe dar instrução, para que o ensine. Isaías 40:14. Ele não necessitou de outro para ajudá-lo na criação e na providência. Ele é o único por independer de qualquer outro ser no universo. Então, a auto-independência, a autocriação, a autoafirmação, isso apenas está em Deus. Isso
seus atributos peculiares. Heber Campos define atributos incomunicáveis como sendo aqueles que se distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que ele é e faz. Esses atributos são a marca distintiva do Altíssimo, que o tornam absolutamente inigualável. São atributos incomunicáveis de Deus, a sua aceidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a soberania, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a autoexistência, como já falamos, a transcendência e a imanência. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, é aquilo que restringe ao ser Deus e que não foi transmitido, não foi dado esses atributos a quem quer que seja aqui no âmbito da terra ou até mesmo no âmbito do céu, porque isso é que faz o nosso Deus ser Deus. Agora, os atributos comunicáveis ou compartilháveis de Deus tratam-se de atributos que revelam a condescendência de Deus. São virtudes divinas que refletem de forma derivada e limitada nos seres humanos criados à sua imagem. Então, esses atributos também podem ser reunidos em dois grupos. O primeiro grupo composto dos atributos ligados à graça de Deus e que vai se manifestar no amor, na misericórdia, na paciência. E o segundo composto dos atributos ligados à santidade de Deus, a sua majestade, a sua retidão e a sua justiça, coisas exclusivas de Deus. Heber Campos, falando dos atributos que são agora comunicáveis, ele diz que como sendo o relacional com as suas criaturas, o que indica que podemos encontrar em nossa personalidade traço dos atributos divinos. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo que em medida infinitamente menor. Alguns atributos comunicáveis ou morais de Deus são santidade, nós podemos buscar a santidade e alcançá-la, não na sua plenitude, mas andarmos em santidade. A fidelidade, podemos buscar isso e aumentar isso em nós. O amor, podemos amar. A bondade, podemos ser bons, podemos ser justos, podemos ter sabedoria, podemos ser pacientes, misericordiosos, dentre outros atributos de Deus que também são aí comunicados a nós, seres humanos. Então, os atributos de Deus são, de certa forma, as marcas, né, do seu ser, e existem alguns atributos que são os incomunicáveis e os comunicáveis. Tendo em vista, podemos dizer, como professores que nós ensinamos e os alunos que aprenderam, que os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus e que os atributos comunicáveis revelam a condescendência de Deus. Então está aí os dois aspectos dos atributos de Deus manifestos nesse ponto, que é o ponto 2 da nossa lição. Agora, indo para o terceiro e último ponto, eu quero apenas dar uma pausa aqui para passar aqui uma informação que, se você deseja fazer aí um treinamento para professor de escola bíblica dominical e melhorar a performance como professor, aumentando o seu conhecimento, a capacidade sua de dar aula, aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar e você vai saber como fazer esse treinamento para ajudar aí a sua vida e o seu ministério no ensino, em nome de Jesus. Vamos seguindo? Vamos lá. Terceiro e último ponto da lição, nós vamos ver o valor de se conhecer os atributos de Deus. Desde os primórdios até hoje, o homem vem procurando Deus e querendo saber quem ele é. Nós vamos ver várias correntes teológicas tentando explicar Deus da sua maneira. Mas Deus se auto-revelou aos homens por meio das Sagradas Escrituras. É nas páginas da Bíblia Sagrada que nós vamos conhecer a Deus. É na natureza de Deus que se revela pelos seus atributos. Nós vemos aí grandes filósofos, né, que marcaram a sua época e a sua geração, que são Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, que na busca
do conhecimento e da explicação de Deus, criaram teses da sua própria cabeça e do seu próprio intelecto, que hoje até são estudados aí no ramo da filosofia, mas que em nada explicam e chegam ao conhecimento de Deus. Muito pelo contrário, até aumentam ainda mais as dúvidas, os questionamentos acerca de Deus. Então, a única forma que o ser humano pode conhecer Deus é por intermédio da Sagrada Escritura. Então, nós devemos conhecer os atributos de Deus. E, conhecendo esses atributos de Deus como efeito, como resultado, como positividade da busca do conhecimento de Deus e dos seus atributos, nós podemos ter como vantagem saber mais quem Ele é. Então, quando nós estudamos os atributos de Deus, nós veremos como é que Deus age em relação à sua criatura, pois Deus é uma pessoa e tem interesse de se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. É importante, é necessário nos aprofundarmos mais e mais conhecendo o Senhor Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, como nós já conhecemos esse texto, diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá com a sua chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Olha só que interessante. Então, quando nós buscamos a Deus, o seu conhecimento, Ele vem como chuva, e como chuva serôdia, ou seja, para fazer a gente produzir, para trazer vida ao nosso coração, para trazer rumo e até mesmo noção da nossa existência e razão para o nosso viver. Só quem conhece a Deus pode dar informação. Só quem conhece pode experimentar o que Ele é capaz. Só quem conhece a Deus pode adorá-lo com conhecimento de causa. Jó chegou a afirmar isso, né? Que antes eu te conhecia apenas por ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ele chegou a fazer essa afirmação. Então só quem conhece a Deus pode desfrutar da salvação que ele transmite através da pessoa de Cristo, seu Filho amado. Só quem conhece a Deus tem o temor e pode se beneficiar das promessas que Ele fez, da comunhão e dos seus segredos mais peculiares. Um conhecimento como resultado da fé e que envolve relacionamento e comprometimento com a verdade revelada. Então, só quem conhece a Deus tem essa capacidade. Só quem conhece a Deus vai conseguir subir de nível, vai conseguir passar de nível e ter esses outros pontos importantes. Então, precisamos buscar a Deus. E conhecer os atributos de Deus, nós podemos estar mais preparados contra as heresias e falsos ensinos. O profeta Oséias confirma, nos incentivando e chamando a nossa atenção para o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Então Paulo, ensinando aos Efésios, diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, cresçamos na graça, mas também no conhecimento de Deus. Então tem muitas pessoas que estão aí ignorando o conhecimento. E pelo fato de ignorar o conhecimento, estão sendo levados por ventos de doutrina. A falta do conhecimento pessoal de Deus era capaz de destruir os israelitas, porque tal conhecimento se achasse fora do alcance deles, mas porque os israelitas rejeitavam deliberadamente a verdade de Deus, que Deus revelara a eles por meio dos profetas e da sua palavra, eles sofriam drasticamente. Não são poucos os crentes nos dias atuais que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos por falsos mestres, falsos doutores, ventos de doutrina, heresias, seitas, enfim, tantas coisas que têm levado as pessoas a se afastarem de Deus e andarem ao longe do centro da sua vontade e do seu querer. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela diz que a falta do conhecimento pessoal de Deus destruiu os israelitas. Então, isso é fato
que a gente vai ver os israelitas sempre sofrendo deliberadamente por causa da falta do conhecimento, por causa da falta de discernimento e porque afastaram-se daquilo que Deus revelou através dos profetas e das leis que havia estabelecido. Então, conhecer os atributos de Deus também pode fazer com que nós possamos dar a Deus uma verdadeira adoração. Nós devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito disposto cheio de sinceridade. Um espírito disposto, cheio de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo de Deus. Então a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e recebe mediante o Espírito Santo. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e a doutrina da palavra de Deus estão desprezando no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração, que é o conhecimento de Deus. Não se adora aquilo que não conhece. Nós só podemos adorar aquilo que nós conhecemos. Deus entra no coração do seu povo, capacitando a oferecer-lhe uma adoração aceitável. Se nossa adoração não é saturada de verdade, então dificilmente poderemos adorar a Deus no Espírito, pois o Espírito age de acordo com a verdade. O Espírito Santo que glorifica a Cristo capacita-nos a também glorificar a Deus em nossos atos de adoração. A nossa adoração é no Espírito e não na coreografia de corpo. Tudo que parece por fora são formas de expressões humanas, como as pessoas exprimem as suas emoções. A nossa adoração, em verdade, quer dizer que não é da boca para fora e com sentimentos de alma. Canta o que vive, prega o que vive, adora porque crê, adora porque conhece a quem está adorando. João 4, 22. E submete-se ao adorado, ou seja, aquele a quem ele adora. Então, por essa razão, é necessário que estudemos o caráter de Deus, conheçamos os seus atributos, para que nós possamos prestar um culto que lhe seja aceitável, ou seja, um culto que agrade o seu coração, um culto que ele receba, um culto que realmente possa trazer a alegria plena em Deus pela maneira com a qual nós o adoramos, pela maneira com a qual nós o servimos, pela maneira com a qual nós entregamos o nosso ser e o nosso coração a Ele. Se não houver essa conexão com a verdade de Deus, com aquilo que Ele deixou de conhecimento para que a gente possa alcançar, a nossa adoração será em vão e não atingiremos o nível de adoração que Deus merece. Chegando então nesse terceiro e último ponto aqui da nossa lição, como professores a gente pode dizer que nós ensinamos que conhecendo os atributos de Deus, nós podemos saber mais quem Ele é, podemos estar mais preparados contra as heresias e falsos ensinos e podemos dar a Deus a verdadeira adoração. Então, chegando aqui no terceiro e último ponto da lição, podemos dizer que nós ensinamos e que os alunos aí aprenderam dessa forma o que Deus estabelece. Então, meus queridos, estamos aqui encerrando a lição, concluindo que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E os atributos de Deus são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Tudo isso é Deus, tudo isso é o que Ele revelou a nós. Amém? Se você chegou até aqui, escreve aí, eu cheguei. Tá bom? Eu assisti até aqui, pastor. Então coloca aí, eu cheguei. Tá? Lembrando que se você deseja fazer um treinamento para professor de escola bíblica dominical, aí mesmo na sua casa, na sua hora vaga, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e você vai saber como fazer esse treinamento que tem abençoado aí professores e alunos, superintendentes de escola dominical, pastores no Brasil e fora do Brasil. Deus te abençoe. Se Ele assim nos permitir, estaremos aqui para falarmos da lição de número 3 e seguimos aí nesse conhecimento maravilhoso que é os atributos de Deus. Gostou da nossa lição? Então dê um like aí, comente e que Deus te abençoe, tá bom? Boa aula para você, boa aula para nós. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.